Tudo bem, pessoal? Começando agora a live. Comigo, Dimitri Camargo Martins e com o Thiago Bellini. Vou adicionar aqui o Thiago. Tudo bem, Ana? Tudo certinho? Deixa eu ver aqui. Vou adicionar o Thiago. Aos pouquinhos já vai entrar, tá, gente? Tudo bem, Sérgio? Hoje vamos começar então uma live para falar sobre o mercado de jogos e animação. Tudo bem, Thiago? Beleza, Jimmy, e você, cara? Tranquilo? Beleza? Tranquilinho? Vamos conversar com o pessoal. Tá o Sérgio, a Ana. Beleza. Tudo bem, gente? Então, hoje o tema da live é justamente o que fazer para trabalhar com animação e jogos. Então, vamos fazer um bate-papo, eu e o Thiago, e aos pouquinhos vamos chamar mais gente para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Assunto complicado, hein? É legal, hein? Uma coisa que a gente É, gosta. eu sou suspeito, cara. Eu curto. Quer falar um pouquinho de ti, Thiago? Daí eu falo um pouquinho de mim, depois a gente começa a puxar. Pode ser? Pode ser? Você quer que eu comece? Pode começar. Então tá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Bellini, eu tenho 30 anos, sou natural de São Paulo, capital. Vim para Florianópolis mais ou menos em 2012, por aí. E quando eu vim para cá, eu comecei a estudar animação e arte, inclusive com o Dimitri. Dimitri foi meu professor. E foi nessa época que eu caí para essa área de animação, arte, jogos, etc. Antes disso, eu trabalhava com marketing, publicidade em São Paulo. Então, desde que eu cheguei aqui, eu estudei um ano, mais ou menos. Não, venho estudando desde lá, né? Mas foi um ano ralando, assim. Fui aluno lá do Senai, no curso de animação. E assim que terminou o curso lá, eu fiz um Reel e fui meter as caras no tentando vaga aí no mundão. Foi mais ou menos, esse é mais ou menos o resumo, assim. Que legal. Podia falar, pessoal, um pouquinho das empresas que tu trabalhou. Às vezes nem todo mundo conhece, né, a É região verdade. ou conhece as empresas. Pode falar. Tem um gato aqui espiando atrás. Então, o primeiro lugar que eu trabalhei foi no Bell Studio, assim que eu saí do Senai, que eu me formei lá, né? Eu trabalhei no Bell Studio por mais ou menos uns quase 3 anos inteiros, assim. Fiz bastante coisa por lá, ilustração, animação, ilustrei livro, fazia supervisão de cenas, também cheguei a fazer produção de linha, que é uma parte mais de gestão, assim, de prazos, etc. Uhum. E ali foi praticamente a base que eu tive total, assim, de pegar as manhas do mercado mesmo e de aprender realmente como fazer a coisa. E lá a gente fazia animação para TV, né? Então, animações para o Uhum. Cartoon, Discovery Kids, YouTube, etc. E aí, quando eu saí de lá, mais ou menos em 2015, eu acho, final de 2015 por aí, vamos tentar falar mais alto, vou trazer mais perto aqui, vou aumentar um pouco o Obrigado, áudio. Ana. Então, quando eu saí de lá, mais ou menos em 2015, final de 2014, 2015, aí eu virei completamente freelancer, assim, e passei a me encarar como empresa mesmo. E aí eu passei por vários estúdios aqui de Florianópolis, Cafundó, Uhum. Anima King, fiz freelas para estúdios de São Paulo também. Desde então, estou nessa jornada freelancer aí há um bom tempo. Legal.
Para quem não me conhece também, às vezes o pessoal de repente entrou, né, e não conhece, pode ter entrado de N formas pelo Facebook, Instagram. Então, eu sou professor hoje, né, de desenho, animação, jogos, também na área de marketing, a parte de editores de apresentação no Senai. Atuo no Senai desde 2009, então faz em torno de 11 anos, mais ou menos. E antes do Senai eu trabalhei então em gráficas, em editoras, em agências de propaganda, também como o Thiago. A gente veio da área da propaganda, né? Ó, o Lucas ali, que legal, Lucas, tudo bem? E daí me formei em publicidade e propaganda, da mesma forma. Depois eu fiz artes visuais, então uma especialização em artes visuais. E sempre a gente acaba meio que indo para uma área diferente, né? Então a gente começa a ir para uma área de como se fosse prima, assim, né? Então eu comecei a trabalhar com design, direção de arte, e sempre gostava de desenho. Então sempre quis trabalhar com desenho. Eu fui para arte final, daí de arte final em agências de propaganda, né? Fui para a área de desenho e junto com a área de desenho, eu comecei a gostar da área de animação. E daí foi quando eu fiz curso na área do Anime Edu, então com Otto Guerra, Marta Machado e tal. E foi aquilo ali que me despertou a vontade de fazer curso de animação. E daí, já trabalhando com ilustração, com animação no Senai, então trabalhava com animação, ilustração e também jogos para ensino à distância. Foi quando eu comecei a ministrar aulas. Então, comecei a dar aula de desenho, inicialmente, depois a aula de animação. E ali eu comecei a gostar de jogos. Então, no início, trabalhando com jogos, para, exemplo, jogos para ensino à distância. E também comecei a trabalhar e puxar a gamificação para os cursos que eu trabalhava. E não necessariamente eu era o professor do curso, mas, por exemplo, eu trabalhava no setor e daí eu fazia jogos para outros cursos. Exemplo, um curso de mecânica, daí tem uma pecinha mecânica com jogo. Tem, exemplo, um curso de marcenaria, daí tem uma animaçãozinha com aquela madeira, alguma coisa assim se mexendo. Isso tudo contemplava e ficava, dava uma cor, né, para um curso à distância, que às vezes não tem o professor na frente, Uhum. então pode ser um ícone se mexendo, uma barra se mexendo. Então, a partir disso, eu comecei a gostar da área de animação e jogos, comecei a dar aula de desenho, animação e também a parte de jogos. E daí foi quando a gente criou, na época, e começamos a dar aula com o curso de desenho de animação. Então, desde 2009, lá no Senai. A gente está hoje em 2020, já chegando mais ou menos na turma 11, né? Então tem uns 10 anos mais ou menos de curso. E a partir desse curso, foi o curso que o Thiago teve, a gente começou a trabalhar outras áreas. Então, junto com o Maurício, até depois vou mandar um abraço para o Maurício. O Maurício tem a Panorama hoje, uma escola, para quem não conhece, né, de desenho, animação, tem pintura e vários outros cursos também. E daí a gente começou a colocar um pouco de nanquim, um pouco de tinta, onde tinha, vamos dizer, graxa, né? Uma coisa mais industrial e Mais tal. Então, o Senai industrializado. às vezes tem aquela característica de metal, mecânica, elétrica, né? A gente começou a colocar curso de desenho, animação, jogos, daí a gente começou a colocar a indústria criativa. De lá para cá, eu cheguei a fazer alguns jogos, né? Então, mini jogos, né? Então, indie games, que não necessariamente era do Senai. Então, Cambriela Adventure foi um curso. E um jogo muito legal que a gente fez na época que nevou na Palhoça. Foi um indie game feito com o Henrique Miller. E a gente não tinha ideia, assim, foi um jogo que a gente fez em 2 dias, mais ou menos. E foi super rápido. E quando a gente viu, tinha 35 mil acessos no Newgrounds, né, o site. E a gente ficou assim, cara, esse negócio é legal de fazer. E Bombou. Eu daí, lembro desse na jogo. mesma época, surgiu o curso técnico de jogos lá no Senai, então 2013, 2014 mais ou menos. E a gente começou a fazer eventos, então a semana de animação, o Game Day Senai, que é um evento de jogos, um evento de animação. Começamos a puxar o Dia Internacional da Animação. E de lá para cá, eu cheguei a fazer um jogo, por exemplo, do Catarininha Cinema Infantil, junto com uma equipe, né? Então eu, Maurício, Valesca, um abraço para a Valesca também, e dá aula no Lápis Lab, outra escola também de desenho e animação. Então a gente trabalhou 5 fases de um jogo agora para celular e tinha em torno de 20 mil crianças jogando. Foi muito legal. Então foi um jogo que a gente fez em 2015, inspirado nessa área de jogos, e daí puxando agora um pouquinho de animação, né? Eu comecei a gostar também em criar os meus próprios jogos. Daí foi quando eu fiz a minha especialização
em artes visuais, depois eu fiz uma outra especialização em educação. Eu comecei a puxar desenho, animação para educação, né? Então, é uma terceira área. E daí foi quando eu fiz um jogo chamado Super Contos da Ilha. Eu não sei se dá de ver aqui. Tem ali em cima Tem um um pôster gigante ali banner. atrás. E daí foi quando eu lancei, na época, junto com a minha pós, o jogo. Então era um jogo de cartas impressas, né? E a partir do jogo eu fiz uma história em quadrinho. E daí a história em quadrinho foi justamente para resgatar a cultura da ilha e trazer um pouco que a gente tinha, né? Então eu gostei, né? Quando a gente fez o jogo da Catarininha, cinema infantil, a gente resgatou a cultura brasileira. E daí com a Super Contos e a Catacomics, que foi um outro quadrinho que eu fiz em 2010, eu comecei a gostar de trazer e resgatar a cultura da nossa região, né? E daí eu Uhum. fiz um quadrinho e aos poucos comecei a me especializar na área de animação, na área de jogos. E hoje eu sou aluno do Thiago, para quem não conhece, o Thiago é professor, né? Então também de animação na Escola Panorama. E agora, no início a gente trabalhava com Flash, daí depois com Photoshop, com Illustrator e outras ferramentas. E daí eu vi que era necessário, importante eu também estudar outras ferramentas. Então eu já sabia mexer com After Effects, alguns editores de vídeo e tal. Assim, ó, vou estudar Tumbum. Daí quando eu queria estudar Tumbum, eu disse, cara, mas onde tem aula de Tumbum? Daí o Thiago, Bem aqui, junto com do a lado. Panorama, o Maurício, tem aqui do lado. Aqui Eu do lado. costumo dizer assim, cara, eu vou fazer aula com o Thiago. Então, há quase 10 anos, sei lá, 2013, então mais ou menos o Thiago aprendeu comigo Photoshop, Illustrator, daí teve toda a caminhada e, exemplo, ferramentas com Flash, After Effects, e daí hoje eu estou aprendendo a estudar com o Thiago Tumbum. Então já estou fazendo Isso algumas aí. animaçõezinhas no Tumbum, estou feliz da vida, e aos pouquinhos a gente está achando novos caminhos, né? Então isso que é legal da carreira de cada um, né? É legal Falei um que a gente pouquinho faz uma de mim. troca, né? Sim, Que aí antes eu aprendi coisas contigo, lá na época que eu estava iniciando, né? E aí teve ali uma jornada, uma carreira, um pouquinho. E aí quando eu voltei para cá, para Florianópolis, depois de um tempo a mais aqui, né? Faz uns 2 anos, eu acho, mais ou menos, que eu estou dando aula. E aí é bem legal poder ensinar de volta, devolver, assim, algumas coisas que eu aprendi. Então é bacana. e é muito legal. Daí é o momento que a gente vira a cadeira, né? Eu É lembro outra assim, coisa, coisas cara. que o aluno perguntava, daí assim, ô Thiago, agora me ajuda aqui. Daí assim, tu já sabe isso. É, Ó, é mexe outra ali, tá? mentalidade, é diferente. É muito legal. Tem que se adaptar bastante, assim, para saber ensinar o que você aprendeu. Uma coisa é você aprender, outra coisa é você ensinar o que você aprendeu, e isso é complicado. Mas é isso, né? Tamo aí. Legal. E daí eu queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal, assim, como que foi o teu início, de repente falar um pouquinho da área de animação, depois a gente fala um pouquinho da área de jogos, Beleza. umas Eu acho que dicas, assim. desde. Eu sempre gostei de jogar, né? Então eu sou muito viciado em jogos. Eu sempre tenho joguinhos no celular, jogos no computador, tem em todo lugar, assim. Então, até quando eu comecei a trabalhar com animação, eu sempre quis trabalhar com jogos. Mas no início não foi. No início não deu certo, eu fiquei com animação mesmo. Então, eu entrei, como eu falei antes, no Bela Studio, fiquei um tempo lá. E lá a gente fazia animação para canais de TV. Então, passei por todas as etapas, assim, desde ser o cara que ficava fazendo só a interpolação de coisinhas pequenas, ou depois só lip sync, aí conforme você vai pegando um pouco mais de experiência, você vai aumentando o grau da dificuldade da animação que você vai pegando, né? Aí comecei a animar personagens inteiros, depois fazer ciclo de caminhada, esse tipo de coisa, que são coisas um pouquinho mais complexas. E aí o meu processo foi assim, né? Eu comecei desde baixo mesmo e fui subindo com o tempo, pegando mais experiência, pegando um pouco mais de responsabilidade. E é isso. Você tem que ter calma. Você não pode ser muito apressado Uhum. com esse tipo de coisa, sabe? Porque nessa área que a gente está, ela Dá trabalho, né? dá trabalho. Você tem que ter paciência. Até para fazer uma animação, ela dá trabalho. Não é uma coisa muito simples de ser feita, assim. Demora Fala um bastante. pouquinho pro pessoal quanto tempo demora para fazer alguns segundos por semana, assim, pro pessoal que não conhece, assim. Então, eu posso falar algumas métricas que que eu contabilizava lá na época do Bell Studio, um pouquinho depois.
a média, mais ou menos, eram 900 frames por semana. Essa era a média ideal que a gente tentava atingir, né? Isso dá uns 30 segundos, né? Mais ou menos isso por semana, por cada animador. Então, essa era mais ou menos uma média que a gente tentava atingir ali nas produções. Então, não é tão fácil de se conseguir assim, né? Ainda levando em consideração que tem toda Uhum. uma etapa de aprovação da cena, tem que ver se funcionou, tem que ver se o cenário está correto, todo esse tipo de coisa, que é uma parte mais complexa da etapa. Não é só sentar ali e animar, tem todo uma pré-produção que faz um trabalho Tudo bem, gigante Vitor? para preparar as coisas para você Quando, poder sentar e quando animar. alguém acha só uma animaçãozinha, né? Pô, cara, demorou uma semana para fazer 30 segundos. Agora imagina aquela série de 24 minutos, de 20 minutos, né? Ou aquele filme de 1 hora e meia, né? Duas. Então dá É, bastante trabalho. dá trabalho. Eu lembro que geralmente a gente animou, eu participei dos episódios do meu Amigãozão, né? E era um episódio bem grande, tipo 24 minutos, 22 minutos por aí. E eu lembro que a gente tinha duas equipes de animação com 6 pessoas cada, e a gente levava mais ou menos um mês para finalizar um episódio. Levando em conta que eram 6 animadores, mais um supervisor e alguém que trabalhava ali na pré-produção, mais ou menos. Então era mais ou menos essa a quantidade de tempo que a gente gastava por episódio, né? Isso só o time de Só para animação. o pessoal ter uma ideia, assim, quantas pessoas trabalham num episódio, assim, imagina que tem tu e daí tinha quantas pessoas ao mesmo tempo, fazendo N coisas, né? É, Dentro da mesma empresa. depende muito da empresa onde você está, do projeto que você está Uhum. trabalhando. Mas, citando o exemplo novamente do meu amigãozão ali, né? Tinha uma equipe de pré-produção que trabalhava antes da animação, tinha a equipe do rig, que fazia só o rig dos personagens, e aí só depois que todas essas etapas já tinham sido realizadas, aí sim que entrava o pessoal da animação para começar a animar. E para começar a animar, a parte de animação geralmente demorava 30 dias, mais ou menos, para fazer um episódio, né? E ele não acabava E ali. Aí fora, depois tinha mais uma etapa que era fazer a edição do desenho, colocar o áudio final e tal, etc. e fora a empresa que criou os personagens, o roteiro, tudo mais que veio antes, né? Então a pré-produção que levou Sim, bastante tempo. isso daí já cara, é uma história gigantesca, assim, é muito tempo para ser lançado um desenho. Geralmente a produção leva 1 ano, 2 anos, assim, mais ou menos. Isso, desenhos grandes, né? Uhum. Desenhos Eu lembro de menores, algumas produções daqui, né, que a gente tem, por exemplo, em Making, para fazer o uhum, Minhocas foi 7 anos, né? Então a gente acha que é uma coisa rápida, né? Até o sim, projeto da Superpontos que eu comentei, né, eu criei em 2012, e daí era um jogo depois em 2016 que eu resolvi fazer em quadrinho e lancei em 2018. Então foi 5 anos depois, né? Então às vezes tem um projeto, pode ser de cada um, né? De vocês, nosso, meu e assim por diante. E às vezes a gente pode estar com ele na gaveta, mas às vezes demora um tempo para sair, né? Da mesma sim, forma, as empresas elas têm projetos na gaveta, então é legal de imaginar como esses projetos eles saem da gaveta, né? Então eu sigo já o BL Studios há bastante tempo e eu vejo, acho que mais de 10 anos assim, animações deles, né? E eu lembro desde criança assim, ainda tipo, quando eles começaram animando a cultura da ilha, né? Tinha uma animação aqui como se fosse na ilha de Santa Catarina e tal. Então uhum, é legal de ver, sabe, quando a gente vê que os projetos que marcaram de repente a infância de alguém hoje são a atualidade, a rotina de alguém que está trabalhando nessa área, né? sim, Então, exemplo, quando alguém foi no Beto Carreiro, pô, quem desenhou isso aqui? Ó, foi o Belly, né? Então, é legal de ver isso, sabe? Ou, de repente, imaginar que ontem tu estava vendo um desenho e, de repente, hoje tu está trabalhando naquele desenho, né? Muitos alunos meus, às vezes, eles falam assim, eu queria trabalhar na Disney. Eu falo, agora é possível, é mais fácil do que um tempo atrás. com certeza. Então, pode Agora é trabalhar mais aqui tranquilo. em Santa Catarina, pode trabalhar até aqui em Florianópolis, de repente está atuando, fazendo alguma animação e tal, por um estúdio que de repente vai mandar animações para Disney, né? Então hoje é uma realidade junto à nossa cultura global, né, digital, então tipo a trabalhar à distância, em home office, né? Bem, William, e daí uma coisa que eu ia puxar também é como que foi quando tu resolveu assim, eu acho que agora eu quero ir para jogos. Então, como que foi a mudança de animação para jogos, né? Como eu falei, eu sempre quis trabalhar com jogos, então sempre que eu podia ali fazer alguma coisa no meu portfólio, eu fazia focado em jogos. Sempre estudei esse tipo de coisa.
E mesmo quando eu estava trabalhando, eu sempre mandei muito e-mail, sempre publiquei muita coisa no Behance, ArtStation, esse tipo de coisa, na época que eu estava no início da carreira, né? Então, para mim sempre foi fundamental tratar as pessoas com quem eu trabalhava como os meus clientes. A partir do momento que eu pessoalmente tratei a minha carreira como se eu fosse uma empresa, naturalmente eu tinha que agradar os meus clientes para eu continuar tendo cliente. Uhum. E esse tipo de pensamento, assim, me abriu muitas portas, porque eu negociava com as pessoas com quem eu queria trabalhar como se eles fossem os meus clientes. Então, mandava e-mail com proposta, esse tipo de coisa. E, cara, eu sempre fiz isso e eu continuo fazendo até hoje, assim, eu faço Uhum. reunião semanal com pessoas que eu curto o trabalho e tal, mesmo que não dê trabalho agora, sabe? Mesmo que eu não possa pegar porque eu tenho muito trabalho, ou que a empresa com quem eu falei não tenha nenhum trabalho disponível, mas eu gosto de continuar mantendo esse contato porque isso é legal. Então, eu entrei na área de games por causa disso. Eu vi que teve um edital de jogos há uns 2 anos atrás, mais ou menos 2, 3 anos atrás. Uhum. Foi o primeiro edital do Brasil e eu vi essa matéria num site, não lembro agora. E aí eu peguei a lista dos nomes das empresas que foram contempladas e eu simplesmente mandei e-mail para todas. Acho que eram 15, 20, não sei. Todas que participaram dos editais, eu montei um e-mail específico para cada uma, analisei o site, entrei no site das empresas e tal. Falei, ó, meu nome é X, tal, trabalho com isso, isso, isso. Montei um portfólio, montei um demo reel novo para cada uma delas e mandei para todas. E aí uma quis conhecer meu trabalho e tal, e foi assim que eu entrei, sabe? Então, foi desse jeito, assim. E-mail, malinha embaixo do braço, demo reel na mão, fui lá na casa do cara, troquei ideia com ele pessoalmente, entreguei meu demo reel e aí foi isso. Muito legal. E uma coisa que é legal de ver é que muitas vezes a gente acha que a gente vai fazer tudo, né? Então, vai ser o roteirista, vai ser o desenhista, vai ser o pós-produção, vai ser tudo, né? E não, e muitas vezes a gente pode ser uma pecinha de uma grande fábrica, né? De uma indústria que é grande, que rende Uhum. bilhões de dólares ao ano, que é a indústria do entretenimento, tanto na área de animação quanto na área de jogos, né? Então, a gente pode atuar em diversos setores, né? Eu ia perguntar para ti sobre essa questão de ser generalista, ser especialista. Podia falar um pouquinho sobre isso, assim? Isso é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Particularmente, eu gosto de ser generalista, tá? Então, como eu falei antes, eu trabalhava com marketing, então eu gosto muito de números, vocês podem ver, tem bastante coisa Uhum, anotada, eu faço muita planilha, eu curto mandar e-mail e tal, esse tipo de coisa, que eram funções que eu tinha antes de trabalhar com a área artística, né? Que eu trabalhava com publicidade. Então, eu já tenho uma facilidade a mais com isso. E assim, sempre que sai um software novo de animação ou acontece algum evento que alguém apresenta algum aplicativo novo, eu gasto uma meia hora ou uma semana para tentar aprender mais ou menos como é que funciona, porque é bom você ter algumas skills na manga, sabe? Esse tipo de uhum, coisa ajuda você a se diferenciar no mercado. Eu gosto de ter. Tem gente que não curte muito, tem gente que prefere ser mais especialista em algumas funções. Eu tenho minha função de uhum. especialidade que é a animação, né, que é o que eu gosto, e dois softwares assim que eu uso sempre, que é o Toon Boom e o Spine, mas eu sei mexer no After. Se precisar fazer um trabalho quadro a quadro eu faço, tal, não é minha especialidade, mas não custa, sabe? Então, Legal. eu acho que é bom. Eu também, foi até engraçado, esse ano foi um ano atípico, né? É o ano que a gente se reinventou. Dou aula já desde 2008, acho que cheguei a dar aula em particular em 2005, então faz uns 10, 15 anos mais ou menos. E esse ano foi o ano que tudo mudou. A nossa sala de aula, ela deixou de ser aquilo que era do passado, né? Então, oi Deb, tudo bem? E daí esse ano foi bem interessante, que teve algumas coisas que às vezes a gente planta, sei lá, um ano, dois, três, até mais atrás, e a gente não tem ideia para onde vai ou que vai aquilo repercutir, né? Uhum, E daí eu verdade. lembro quando eu fiz a minha especialização em educação, que estudamos pedagogia, coisas que às vezes fogem da área, que é de desenho, de animação, de jogos, né? Que tem a ver mais com docência. Daí assim, tá, mas aonde que aquilo vai impactar, né? Uma das coisas que a gente estudou foi a gamificação na educação. Então, como transformar uma aula que às vezes poderia ser considerada monótona em uma Em algo metodologia legal, né? ativa de aprendizagem, com bônus, com gamificação, com fase, com brindes, com troféu. E daí entra toda coisa que a gente adora, assim, né? Criação de personagem, cenário, roteiro, contexto, história, né? Então, o mistério, a surpresa, coisas que são dicas de jogos
mas que a gente puxa também para a área da educação. Então, foi uma coisa que me surpreendeu, assim, eu fiz uma pós em educação, daí eu assim, cara, mas será que eu vou gostar, né? A gente fica meio com o pé atrás, né? E daí, Sim. quando eu cheguei na parte de metodologias ativas, daí junto a metodologias ativas tinha a gamificação. E daí eu fiz essa pós de 2016, mais ou menos a 2018, e hoje a gente está em 2020, né, tal, o que isso tem a ver? Daí coisas que eu estudei lá no 3, 4 anos atrás, eu comecei a colocar em prática. Quando eu vi, eu já estava usando isso na minha aula, já estava usando isso no meu dia a dia, desde como planejar minha aula através de um roteiro, como deixar mais lúdico através de um chapéu, ou talvez de um cenário, ou uma música, uma trilha sonora, né? Aham. Até mesmo como conduzir a aula com personagem, ou com cenário, ou com um bônus que eu vou dar para o aluno a cada, sei lá, 10 atividades, o brindezinho que vai puxar ele e o troféu que vai ter lá no final, né? E daí, de lá para cá, tive alguns projetos, então, do Senai de Palhoça. Então, no Senai de Palhoça, eu atuo, para quem não sabe, né, eu atuo em Florianópolis, eu moro na Palhoça. Daí o Senai, ele tem uma capilaridade no Brasil inteiro, né? E daí o Senai de Palhoça viu essa skill que eu estava tendo de gamificação, me chamou para um projeto chamado Projeto Recriar. Então, eles deram aula de elétrica, deram aula de mecânica, daí alguém vai perguntar, tá, o que isso tem a ver com jogos, né? E aula de mecânica de aeronaves. Eu assim, tá, e jogos? E daí a gente fez toda a gamificação dos cursos. Então Legal. eles tinham, por exemplo, professor vestido de Star Wars, tinha um personagem com armadura, tudo desenhado à mão, e depois na aula os professores tipo entravam naquele personagem, sabe, quase um teatro assim. E Deixa a coisa mais daí dinâmica, né? Mais legal pra galera que tá assistindo. Não precisa ser E aquela coisa daí a, chata, a maçada. gurizada fez fase, tipo, de ponte, coisas de conhecimentos que eles fariam, sei lá, corrigindo uma prova ou fazendo um exercício no papel. Tava, tipo, imagina uma arena, várias pessoas lutando, né? Um cara vestido Star Wars, uma música de fundo, e tinha tudo a ver com mapa, fase, bônus, e eles estavam gritando para ganhar um prêmio, assim. Tipo, então é como colocar um pouco do jogo junto com a docência, sabe? Sim. Daí esse foi o projeto Recriar, foi bem legal, em 2017, 2018. Então eu puxei para essa área. E eu estou fazendo agora um outro projeto que é o Maker. Então agora como professor e também conteudista. E nesse projeto eu desenhei personagem, desenhei cenário, então estou desenhando fases, skills, troféus, né? Tudo que é da área de jogos. Então vai ter animação, vai ter gamificação, exercícios e tal. E é um curso novo, né? É um curso de desenho. Eu estou acostumado a dar aula, por exemplo, tudo bem, Davi? Beleza. Estou acostumado a dar Joia. aula para o público mais velho, né? Então, um exemplo, curso de aprendizagem é a partir de 14, 15 anos. A média de idade é de 20, 18, né? E Uma os galerinha cursos de nova. qualificação, normalmente que eu dou aula é um público mais 25, 30, às vezes um público mais velho, né? E daí, esse ano, a gente resolveu fazer junto com o SESI, com o Senai, o curso Kids. Então, é para gurizada, então, de 11 a 15 anos, assim, então, pré-adolescente e adolescente. E daí uma das coisas que viram assim, cara, já que tu dá aula de animação, já que tu dá aula de jogos, vamos fazer um piloto, vamos fazer um curso com gamificação, com animação, com jogos. Daí eles, tá, mas o que que a gente vai fazer? Daí começaram a meio que me seduzir, né? Tipo, para puxar essa área para outras áreas. E daí a gente lançou agora, semana passada, 3 cursos do Maker. Um é de robótica, com Lego, então a gurizada vai mexer com Lego, vamos fazer robô e tal, com fases, então meio que Power Rangers, assim, né? Vai fazer um Aham. boneco que vai mexer, vai juntar com outro boneco, no final vai montar um robô gigante, né? Meio Power Ranger, e todo gamificado. Então, com fase, com bônus, momentos wow, surpresas, né? Fase secreta. E daí um outro curso foi o de Arduino. É assim, o que que é Arduino, cara? É aquela parte de elétrica, e eles estão fazendo como se fossem profissões Componente do elétrico. futuro. Aham. Então a gurizada vai ter aula, por exemplo, de como controlar toda a parte elétrica de casa pelo celular. Então ele baixa a temperatura,
e daí a luz ela fica mais fraca, né? Aí ele manda um negócio, liga a TV, tudo pelo celular. E daí um curso de Arduino. E tudo gamificado. Então, fases, bônus, momentos ou tudo isso que a gente falou, né? E um curso que eu criei, que é na área de desenho. Então, são 40 atividades, um curso para o Maker Estúdio Criativo, né? E daí vai ter toda a parte de ilha. Então, eu criei uma ilha, uma metáfora com a nossa ilha, né? Sim. Vai ter a Ilha das Conteúdos- Cinco Aplicando Pontas, conteúdos de então, jogo, né? Tipo, aplicando conteúdos aplicando conteúdo de jogo. é um jogo Então, na por vida exemplo, real. há cinco fases, vai ter 5 fases. Tem um mentor, que é o Dimitri, né? Uma brincadeira com Da Vinci e Não Dimitri. conheço esse. E daí, o mentor, ele é um mago, né? Tipo, como se fosse um mago Merlin, assim, né? Tipo, barba Aham. branca e tal. Daí eu fiz o desenho do mentor velho, o mentor novo. Daí vai ter o aprendiz, que é o alumni, né? Um aluno sem luz, que daí ele vai tentar... daí tem todo o roteiro, né? Uma história por trás. Ele chegou na Ilha de Cinco Pontos e teve um terremoto. Então tem toda uma história. E daí o mago, o mestre, o Divintri, ele sumiu e não estavam descobrindo onde que ele estava. Só que no meio da ilha, ele começou a deixar cristais, como se fosse pistas, sabe? Tipo João e Maria, que deixou um pouquinho do pão ali As medalhas ali pra para eles galera acharem. seguir. E E essas daí pistas vão ser o quê? Vão ser eles as, vão pegando tipo, essas habilidades? pistas como se fossem cristais. Tipo, exemplo, tem no Super Mario, no Sonic, que é moedinha, é argolinha. Vai ter Aham. cristais. E a cada cristal, ele vai ter como se fosse Lab Coins, né? Então, Lab Coins, a gente lembra moeda online, né? E daí ele vai abrindo fases. E daí ele vai usar pelo celular um aplicativo que é o Glide e vai Ok. poder abrir fases por causa dessa pontuação de Lab Coins, que são cristais. E daí, conforme ele vai passando as fases, a cada mais ou menos 5, 10 fases, tem os momentos WoW. Daí o momento WoW é como se fosse um momento surpresa. Deixa eu ver se tem Uhum. alguma coisa aqui. Ele vai ganhar como se fosse uma peça, assim, né? Aqui eu tenho de papelão, mas ele vai ganhar de madeira e ele vai começar a construir. Então ele vai construir como se fosse um Uma troféu. pirâmide, um triângulo, E assim. esse troféu, ele é uma bússola. Daí tu tem a ver com a história, né? Então é uma bússola da ilha das cinco pontas. E essa bússola, na realidade, são pistas que o mago que sumiu começou a deixar assim no meio da ilha. Então ele vai Entendi. passando por várias fases que tem a ver com desenho. Então uma fase que é de nanquim, é uma fase de sombras, né? Uma fase que é pintura e daí ele vai ver o arco-íris. Daí tem toda a metáfora por trás, né? E Então tem outra fase como que é ele que o vai aluno achar. faria para conseguir esse tipo de coisa? Tipo, sei lá, sou seu aluno, tô aqui, estamos estudando, e Uhum, como é que eu faço para uhum. desbloquear esses itens, essas coisas assim? Ele vai ter que fazer atividades, que daí agora puxando para nossa área, que são de desenho. Então ele Aham. vai ter uma média de Práticas. 40 desenhos, 40 atividades práticas de desenho. No meio da aula ele vai ter que mostrar, né, pro mago, e aos Aham. poucos ele vai tendo mais contato com o mago. E daí ele começa a ter os sussurros, né? Daí, como eu gosto de ter metáfora, daí ele vai tendo sussurros e vai ouvindo pistas do mago, e daí no final ele encontra o mago Merlin que está no meio da ilha, como se fosse no castelo, né? Tem o castelo do dragão, e daí tem uma caverna, uma gruta do dragão, e daí naquele castelo tem todas as invenções do mago e tudo mais. E lá ele vai encontrar um mago cristalizado. Legal. Já comecei a ser spoiler, assim, falei o final. É, você já falou Daí, tudo, cara. como é Não vai se live, parar, você vai dar spoiler total aí das coisas. e daí o que que é legal? O aluno vai aprender aulas de desenho, de personagem, né? Biotipos, aula de desenho de cenários. Além Ah, de aula de desenho, ele vai aprender também a parte de arte final, pintura, né? Aquarela. E depois ele vai poder ir para novas fases, né? E daí no final o mago ele pega e fala: agora você pode ir para outras fases. Daí a gente vai ter outros cursos de desenho digital, animação, jogos, né? sim, legal. Mas eu puxei esse curso porque a gente colocou a parte de gamificação, né? A parte de animação e a parte de desenho dentro de um curso de desenho, né? Então foi uma coisa muito legal, está acontecendo já, né? Quem quiser está com matrículas abertas, esse curso de desenho para kids, então de 11 a 15 anos mais ou menos. E além desse curso, a gente também tem o técnico de jogos, que é um curso que
a gente tem desde 2014, mais ou menos, está com matrículas abertas a partir de 15 anos. Então, quem quer, por exemplo, trabalhar com jogos, né? Quem quer trabalhar tanto na área de programação quanto na área de desenho para jogos, né? Direção de arte para jogos. Então, esse curso ele tem um período de 1 ano, né? Uma média de 1.000 horas. E é um curso presencial. Esse ano vai começar a EAD e depois vai para o presencial. É um curso que está com matrículas abertas. Temos 25 vagas. E eu acho que tem uma média aí de mais ou menos uns 15, 20 alunos já matriculados. Então, ainda resta poucas vagas. Então, quem quiser se matricular, é um curso bem legal. Eu acho que Que vai aqui eu começar posso esse até ano. fazer um adendo aqui, que é o seguinte, a gente linka com a questão do generalismo, né, de antes. Por exemplo, quando a gente trabalha, principalmente aqui no Brasil, né, os trabalhos que eu peguei de jogos, as equipes são muito pequenas. Então, é bem necessário você saber coisas específicas de cada área. Então, assim que eu comecei a trabalhar com jogos, eu tive muita dificuldade com a parte de programação, porque muitos dos Ó, conceitos de animação para TV não funcionam nos jogos. Então você tem que aprender tudo de novo, assim, sabe? Você tem que aprender algumas coisas específicas da animação em si, tipo, por exemplo, a antecipação do personagem, do ataque do personagem no jogo, ela tem que ser de um jeito diferente do que você faria na TV. Então é muito necessário você saber algumas coisas de outras áreas, por exemplo, programação. Então esse curso que você olha. falou aí que tem uma parte de programação, uma parte de ilustração, às vezes a gente pensa, putz, mas eu não gosto de programar, sabe? Então isso é ruim. Uhum. Só que, não, isso pode te dar uma carta na manga mais pra frente, sabe? Você ter essa skill de background, isso pode abrir uma porta a mais para você daqui a uns anos no mercado de trabalho, né? Porque se o cara vai contratar alguém, ele pode contratar alguém que é só focado em arte, ou ele pode contratar alguém que Uhum. conhece um pouco de um software de E até programação. mesmo para criar uma arte, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo e vou pedir para te falar um pouquinho disso. Quando o cara já sabe um pouquinho de programação, ele vai ver, por exemplo, que ele não vai ter que desenhar igual um desenho animado com 30 quadros. De repente, ele vai ter que fazer menos desenhos por causa do código. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso, né? Mesmo que ele não seja programador, mas ele vai desenhar para o programador programar, né? Então, isso é uma coisa importante. É um trabalho em conjunto, né? Não é só. A gente não trabalha separado. Na última empresa que eu estava atendendo, eu lembro que tinham. Eu não lembro direito qual era o problema em específico agora. Mas era assim: algumas animações não estavam funcionando no jogo. E a gente não conseguia resolver isso na animação. A gente teve que bolar um sistema de sequências de animação. Assim, tipo, o personagem ele está no status idle. E aí ele vai sair do idle, ele vai pro ataque. Ou ele pode sair do idle, ele vai para morte e depois volta pro idle, sabe? Esse tipo de coisa. Então, como animador, você tem que saber mais ou menos como a programação do jogo vai funcionar para para você trabalhar menos, digamos assim, ou para você não desperdiçar tempo em animações que não vão funcionar. Então, é legal você ter um pouco de conhecimento assim nessas outras áreas, né? Salva a vida, sabe? É importante. Legal. E uma coisa que às vezes, muitas vezes pensa, né? Quando é mais novo, eu quero trabalhar com jogos, mas não tem ideia de passo a passo, né? Ou, quero trabalhar com animação, né? Não, o que que eu vou Então, fazer até agora? hoje, o que que eu vou fazer, né, para entrar nessa área, né? Então, uma das coisas que a gente fala é justamente, você pode fazer um curso de desenho, e daí, beleza, o cara faz o curso de desenho. Tá, e agora o que que eu faço? Faz um curso de animação, né? É difícil a gente achar cursos na área de animação, então tem na Panorama, tem no Senai, então é difícil achar cursos nessa área, né? Mas agora Sim, eu quero, beleza, eu já sei um pouquinho animar, agora eu quero trabalhar com jogos. Então a gente tem agora cursos de jogos, né? Então é legal de saber que uma pecinha ela vai abrindo porta para outra, que abre para outra, que abre para outra. isso aí. Eu acho que assim, por exemplo, não deve- às vezes a gente pensa que só pelo fato da gente fazer um curso específico, acabando o curso eu vou começar a trabalhar. E a vida ela não é bem assim, sabe? Então é um pouco mais complicado que isso. Uma Então, caixinha surpresa. Joseph Klimber já nos ensinou isso. Uhum. Então, além de você ter que ser muito estudioso e fazer os cursos que você precisa fazer e aprender as coisas que são a base da pirâmide de ensinamento, digamos assim, para você aprender a animar, você tem que estudar animação. Mas, além disso, você precisa desenvolver outras skills e outras habilidades, digamos assim.
Você tem que aprender a conversar com as pessoas, você tem que ir em eventos, mandar, montar portfólio, mandar portfólio. Todo esse tipo de coisa influencia para você entrar no mercado, sabe? Fazer contato com os seus professores, ser um cara de gente boa com os alunos da sala, na faculdade, isso daí pode abrir muitas portas também, porque as pessoas que estão estudando com você ali na faculdade naquele momento, elas vão entrar no mercado de trabalho e elas vão lembrar de um cara legal que trabalhou com ela e que trabalhava bem. Agora, se você for um cara chato, vai ser difícil de chamar, sabe? Esse tipo de coisa influencia um pouco também, sabe? Então, É tem que ficar legal. esperto com essas pequenas coisas, assim, que não são específicas não são especificamente técnicas. E uma coisa que é interessante, né? Por exemplo, eu aprendi algumas ferramentas 2 anos atrás, então ferramentas de aula e tal, e hoje, por causa do Covid, né? Naquele momento, pandemia, agora o que a gente vai fazer? Daí eu Uhum. comecei a dar aula com essas ferramentas que eu achava que talvez não ia utilizar. E daí, esse ano eu comecei a dar aula, por exemplo, à distância, home office. E daí, a partir disso, eu comecei, por exemplo, a dar aula para turmas, exemplo, de Tijucas, Jaraguá. Daí a gente olha, tá, mas não dava aula em Floripa, em Palhoça? Sim. Mas daí, aos pouquinhos, por causa da distância, começou a abrir leque de possibilidades, né, de outras turmas. Então, aula para governador Celso Ramos, Santo Amaro e tudo mais. E da mesma forma que eu estou falando de aula, pode ser também para você entrar no mercado de trabalho. Então, às vezes a gente acha que vai trabalhar, sei lá, aqui em São José, aqui em Floripa, aqui em Palhoça, mas não, de repente tu tá aqui e amanhã ou depois tu tá atendendo um cliente que é do Acre. E daí esses dias eu ainda eu achei Manaus, doido assim. Eu comecei a dar aula para uma turma que é do Acre. E daí que assim, legal. cara, agora a piada vai ficar, né? Eu tô dando aula para uma turma do Acre. Então Sabemos que o são Acre 35 existe. alunos do Acre, Rio Branco, né? E aqui de Floripa. Então, um tempo atrás não imaginava que isso era possível. E esse ano, por causa da pandemia, do Covid, meio que agora a gente está conectado, o mundo inteiro está ligado, né? Então tu pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente está aqui no Instagram, pode ter gente, sei lá, do mundo inteiro que amanhã ou depois vai poder ver esse vídeo, né? É E verdade. de repente vai estar, exemplo, chamando o Thiago, vamos trabalhar na nossa empresa, trabalha aqui na área de desenho, na área de animação, na área de jogos, né? Então, Eu vou isso é uma citar um coisa que a gente não exemplo. tinha ideia. Eu vou citar um exemplo. Bati na câmera sem querer. Aparece a tela aí para ti, Thiago, acho que ficou Tá aparecendo, acho carregando que você agora. virou. Deu uma oscilada na minha internet aqui, mas já voltou pelo jeito. Para mim Mas eu apareceu no lugar onde tu tá vendo a minha tela? tô assim, tá tranquilo. Na minha tela agora saiu teu rostinho. Não, não, eu já tô aqui. Mas é isso. Eu acho que você falou tudo, assim. Teve um lado bom nessa pandemia aí, que foi a questão da gente desenvolver mais essa parte online, né? Várias empresas fecharam ou entraram na quarentena e obrigaram os funcionários a trabalharem de casa e, querendo ou não, a gente deu saltos violentos, assim, nessa área. Então, eu acho que ficou muito mais fácil você conseguir descolar um trampinho home office ou trabalhar numa empresa que seja de outro estado e tal. Eu mesmo, atualmente, eu trabalho para duas empresas que não são de Florianópolis, e o único trabalho de Florianópolis que eu tenho é a Escola Panorama, que eu dou aula, que agora é virtual, né, não é nem mais presencial. Aham. Então, eu faço supervisão de animação para duas equipes de animação de Belo Horizonte, para um estúdio de Belo Horizonte, a Line Arts, e eu faço Até te animação perguntar para se um... puder falar. Thiago, não sei se pode falar. Às vezes eu lembro dos Não, bonequinhos, posso, né? eu posso falar, eu não posso mostrar muita coisa, na verdade, mas falar, eu Aham. posso falar. Então, eu faço supervisão de animação para esse pessoal lá de Belo Horizonte, é totalmente remoto. Eu, eu já trabalhei com eles em alguns episódios do ano passado, e aí nesse ano, por conta da pandemia, eles precisavam de alguém que tivesse um pouco mais de experiência assim na parte de gestão de animação mesmo, e eu comecei a trabalhar com eles faz uns 3, 4 meses mais ou menos. E além disso, eu faço também animação, que aí é para uma empresa do Canadá, que aí é meio que o meu trabalho fixo, digamos assim, sabe? Que aí eu gasto a maior Que parte do meu legal. dia fazendo isso e nunca vi as pessoas. Tem algumas pessoas que trabalham lá que eu não conheço pessoalmente, assim, a gente conversa pela internet e funciona. Todo mundo trabalha, tem Olha, horário para entregar as coisas, tem deadline, a gente cumpre prazo, etc. E, cara, rola super bem. Canadá e Belo Horizonte. Isso aí, Que legal, cara. morando em Florianópolis. Então, esse é o sonho de todo mundo, né? Tem muita gente que veio pra cá, eu quero trabalhar aqui e tal. Mas pode estar aqui trabalhando pro mundo inteiro, né?
É verdade, cara. Então, E é para bom Disney, para o Canadá, Belo Horizonte, para o Acre, né? pro hack, é verdade. É aquela coisa, cara, Essa tem que piada não vai esquecer. ficar. Não, não vamos. Tem que perder a vergonha, digamos assim, de conversar com as pessoas, sabe? De conversar com as empresas. Uma empresa é como se fosse uma pessoa normal, sabe? As pessoas que estão lá dentro, elas Uhum, estão querendo fazer coisas. E você que está aqui fora da empresa, você também está querendo fazer coisas. Então, uhum, quando você vai escrever um e-mail para alguma empresa X ou outra empresa, é você propondo alguma coisa para eles, sabe? Não tem nada de mal nisso. uhum. A gente tem que perder esse medo, assim, de escrever e-mail e falar, cara, eu trabalho com animação, eu quero trabalhar com animação, ou eu faço ilustração, ou sei lá, eu faço jogos, etc. Eu vi que a sua empresa é uma empresa, sei lá, que tem caminhões, sabe? Vocês não querem um vídeo institucional? Eu faço vídeo institucional, esse tipo de coisa. Então, é legal. Ó, o O- Peck comentou ali, ó, Peck Art, deve ser legal cara, ganhar em dólar. Ele comentou ali e morar aqui em Floripa. tem algumas vantagens, assim, mas também não é só maravilhas, viu, cara? Tem um lado ruim da coisa também. Às vezes o dólar baixa. Eu lembrei Mas também do é isso. Davi, o Davi entrou ali agora há pouco, né? O Sim, Davi, da ele Vilão. trabalha também comigo no Senai e foi meu professor também na área de desenho, quadrinhos. Ah, não E sabia. hoje ele trabalha em Portugal, então ele mora em Portugal e ele atua também no mercado americano, né, de quadrinhos para diversas empresas, então uma Action Lab e outras, né? E ele trabalha com quadrinhos para o mercado internacional. Daí eu vou aproveitar o raciocínio do PEC ali, né? Comentou, então, ele ganha em dólar, ganha em euro e também trabalha para o Senai, trabalha aqui para Floripa. Ele fez o processo inverso, Thiago. Então ele É está lá legal. em Portugal e trabalha aqui para Floripa. Cara, depois que você começa a trabalhar na internet, você percebe que não existem essas barreiras, sabe? Você simplesmente abre um canal no YouTube aí, começa a divulgar suas coisas, divulga seus desenhos em algum site de portfólio e as coisas vão acontecendo. As pessoas começam a procurar você desde que você tem um bom trabalho, qualidade a ser mostrada. Então, eu acho que esse é o principal, sabe? Foi até algo que você comentou ali de não parar de estudar. Então, constantemente eu Uhum. me pego aqui até um tempo mais alto assim da noite, da madrugada, estudando coisas que eu não uso no dia a dia. Por exemplo, eu comecei a estudar 3D agora, né? Estudei Blender, Maya, estou Uhum. estudando. E assim, eu não uso isso e não procuro trabalhos de 3D, mas pode acontecer de algum Por dia enquanto. precisar, desse tipo de coisa. Então, isso é legal, você tá sempre se movimentando nessa parte, isso faz uma diferença. E quanto mais habilidade você tem, mais técnicas você tem, é mais fácil você conseguir mais trabalhos, entrar em alguns projetos maiores, etc. E até fica a dica para quem quiser, às vezes a gente falou de games, falou de animação, né? Tem um podcast agora novo que é do Davi, que é o Pode Desenhar. Quem quiser dar de Pode seguir desenhar. lá depois. Pode, de pode, né? Uhum. Sem o E, pode desenhar. Né? Então vai ser um podcast de desenho de quadrinhos. Então é mais Legal. uma coisa legal, né, que a gente pode seguir para quem às vezes quer entrar na área de desenho, na área de animação, na área de jogos. Então às vezes é legal também seguir outras pessoas, né? Eu lembrei do Com Iconic certeza. e outros eventos, né? Então grupos como Desenho Aqui, né, Cartoon Ilustrado e vários outros grupos que às vezes a gente entra ou eventos, né, que a gente vai. Isso realmente faz diferença, assim. Eu particularmente, assim, não sou muito ativo em mídias, em rede social. Meu próprio Instagram eu não uso muito, Até eu assim. mesmo. Então é complicado. É muito trabalho, muita empresa no mesmo tempo, então não dá para você ter duas vidas, sabe? Uma vida muito ativa pessoalmente e online. Então, assim, o que eu procuro fazer? Evento presencial, eu vou bastante. Sempre que tem evento da área aqui em Florianópolis, eu vou, porque isso faz uma diferença. Você acaba conversando com as pessoas que estão trabalhando nas empresas aqui, é mais fácil você trocar cartão, etc. Então, evento eu sempre vou. Live, de vez em quando eu entro, assim, quando tem live de conhecido, eu sempre entro, mesmo que eu não consiga ficar o tempo inteiro na live, eu vou lá, dou um alô, faço algumas perguntas e tal, porque isso é importante, assim, é importante você manter o seu nomezinho subindo ali nas lives, sabe? As pessoas vão lembrar de você. Então, isso Ó, a é Nina legal tá ali, você ó. manter. A Nina mandou um abraço, Thiago. A A Nina, a Nina, Rê, a Márcia, a Nina Pinho. trabalhamos junto no Belly Studio, a Nina era minha... Que Eu legal. chorava pra ela, quando eu entrei e não sabia nada, era sempre no Skype, lá, Nina, me salva, não sei fazer tal coisa. E aí ela era a Nina que me salvava lá, nessa época. Que legal. E eu lembro da Nina também, ela já deu umas palestras, oficinas lá no Senai para os alunos.
Nunca vou esquecer. Então, é legal também de a gente estar nesses eventos, né? Então, às vezes, estar conectado também com pessoas, não só no virtual, né? Mas como a gente comentou, tu conheceu ela numa empresa, conheceu outra pessoa na outra empresa. Aos poucos, um precisa de um job, um freela, daí um indica pro outro, né? Então, sempre tá Sim. mostrando o trabalho, né? É, e é Ó, legal que a Ju assim, mandou um abraço. Tia Ju, oi Tia Ju, lá de São Paulo. Que Então, legal. o legal é que assim, geralmente o que acontece quando você. Saudades, nossa Marina senhora, esse lembrou do projeto. Terra Prometida. Cara, esse projeto foi. Era um projeto muito legal, ele passou na Netflix depois, mas assim, eu não tinha experiência suficiente para trabalhar nele naquela época e eu acabei trabalhando, então ficou horrível. Eu não consigo nem olhar para ele hoje, mas deu certo, sabe? Foi legal fazer, ganhei Passa na bastante experiência, né? Netflix. É. Passou, cara, mas assim, putz, foi cruel. São coisas que a gente vai aprendendo, você vai errando várias vezes, assim, até você aprender a fazer as coisas. Hoje em dia eu tenho mais tranquilidade, até tenho mais segurança de negar trabalhos às vezes, assim, sabe? De vez em quando Uhum. alguém me pede um orçamento e tal, e eu sei que eu não vou conseguir entregar, ou quando eu tô com muito trabalho eu não consigo fazer, eu já sou sincero, eu falo, cara, eu não consigo entregar, ou eu não sei fazer isso, eu não manjo desse software. É muito mais fácil você fazer dessa E isso é forma, ser assim. profissional, né? Tá dizendo o que tu pode ou não pode, né? Então, É, quando a pessoa vê que tu pode, ela vai dizer, ó, agora eu quero aquele teu trabalho lá, né? sim. E assim, mas você vai, é como eu falei, você vai aprendendo isso tomando na cabeça, né? Já aconteceu no começo de eu pegar alguns trabalhos e não conseguir entregar. E é normal esse tipo de coisa, sabe? Porque isso acontece. Para você saber quanto tempo você leva para fazer um trabalho ou quanto você tem que cobrar de um trabalho, assim, principalmente na vida de freelancer, você tem que testar, cara. Você tem que cobrar menos, errar. Você vai perder dinheiro no meio do caminho, você vai perder cabelo no meio do caminho e faz parte desse tipo de coisa. É legal, né? E uma Mas coisa é que eu legal. acho legal dessa área, que aos poucos a gente vai vendo também, vai plantando os frutos, né? Então, eu quero trabalhar com quadrinhos, foi lá, plantei um fruto, uma semente, né? Eu quero trabalhar com animação, foi lá e plantei uma semente, né? Agora eu Uhum. quero trabalhar com jogos, né? Foi lá e plantou uma semente. Então, de vez em quando, a gente tem que ter também essa coisa de correr atrás, de ter sonhos, né? De ter metas. Certeza. E daí, aos poucos, a gente vai plantando as sementes, né? Com certeza, isso é muito importante. Se você não sabe as coisas que você quer alcançar, fica muito difícil de você correr atrás disso no dia a dia, sabe? Aí você acaba se perdendo, você fica naquela corrida louca de só fazer a mesma coisa. Aí não funciona assim. Você tem que ter algumas metas mais inalcançáveis para você chutar para frente, sabe? E tentar ir pegando isso com os anos. Então, sei lá, eu quero, O por Peck exemplo, falou, o algo que cabelo eu. já perdeu, ele queria começar a perder dinheiro. Não, Ah, tem que cara, ganhar não. dinheiro, Peck. Tem que ganhar dinheiro. É. Mas cabelo todo mundo vai perder, cara. Relaxa, Peck. Isso aí é É, normal. ó, eu tenho um chapéu porque o cabelo não tem mais, ó. É verdade. É, eu ia falar alguma coisa sobre. Tá. Por exemplo, algo pessoal, né? Uma coisa que eu quero fazer ainda é trabalhar em alguma animação AAA, tipo, algum jogo que seja high level de animação, de ilustração. Só que, cara, eu sei que para eu chegar lá vai demorar um tempo ainda, então Tu acha precisa ter 2D ou várias 3D? coisas. Pode falar. Não, 3D. Eu queria trabalhar num AAA mesmo, 3D, assim, bem. Tipo Blizzard, assim. Não Blizzard, mas como Activision, digamos, talvez. Então, mas é uma jornada para você chegar lá. Você tem que ter várias skills antes que eu ainda não tenho. Mas Aham. como eu sei que eu não tenho essas skills hoje? Porque eu tenho um plano para chegar em algum lugar daqui a uns anos. Então, se Uhum. você quer trabalhar no mercado de games, você precisa saber, cara, o que que faz no mercado de games, sabe? Quer trabalhar onde? Você quer trabalhar na programação? Você quer ser game design, inventar os games? Você vai querer testar jogos? O que que é? Você Uhum. gosta de games, então você quer ser jogador, player, ou você quer fazer a coisa? Porque não é esse O mundo Henrique que mágico, fez assim. o Cambirela Adventure, que é programador, né? A gente É. fez o Cambirela. Hoje ele foi para a Europa. Ele está trabalhando na área de games na Suécia. Daí a gente olha para a Ah, que Suécia, massa. normalmente a gente não ouve falar, né? Então, Sim. Suécia e Dinamarca tem os países nórdicos ali da Europa, que eles são muito, muito fortes na produção de Que jogos. massa. Não sabia. E ele saiu daqui. Ele, de repente, um dia colocou a mala nas costas e falou: Eu vou. Né? Daí É ele isso conseguiu aí. uma vaga É lá e assim que tem foi. que ser, cara. Enquanto você tem saúde, vai à luta. A gente está chegando no finalzinho agora, Thiago. Eu não sei se é por isso que começou a aparecer para mim aqui como se fosse uma barrinha de rolagem. Aham. Eu acho que é quando chega no finalzinho.
E daí eu comecei, eu acho que era 57, eu não sei que hora que é agora, São 57. 59 agora. Então, e daí eu acho que agora ele tá chegando no finalzinho. De repente eu Beleza. pensei em aproveitar esse finalzinho e de repente passar um recado para todo mundo, alguma frase, sabe? Uma frase para o pessoal pensar, sei lá, Tipo, de animação de motivacional, jogo. assim, É, 10 aquele passos momento a para frase, conseguir entrar frase de no camiseta, mercado. frase de camiseta, Sim. ó. Não, eu acho que não tem muito segredo, assim. A coisa não é tão simples, não é tão fácil, mas não tem segredo. Se você estudar coisas básicas que todo mundo precisa saber em qualquer mercado de animação, ilustração, essa parte de arte, cara, anatomia, você tem que desenhar à mão, você tem que saber fazer um lip sync, esse tipo de coisa. E são conteúdos que você consegue encontrar em qualquer lugar. Se você der um Google aí, você vai achar um walk cycle do Survival Kit, alguma coisa do tipo. Então, isso é Uhum. importante. Estudar anatomia é muito importante, estudar arte de E personagem, aproveitem, né, gente, os cursos que a gente tem, né? Então, com no certeza. Senai, na Panorama, na Lápis Lab, né? Cursos de desenho, pintura, Cursos quadrinhos, online animação, e jogos. presenciais, né? A gente tem muito curso. Hoje em dia tem quilos de curso para a gente fazer. Então, esse é o pré-requisito. Para você entrar, é um pré-requisito você saber fazer a coisa. E aí, as outras habilidades que você vai ter que desenvolver são mais aquelas que a gente conversou já durante a live, assim, que é você perder Uhum. o medo de mostrar suas coisas. Algo que é muito importante também, que eu acabei não mencionando, mas faz diferença. É, a gente tem, desde pequeno, assim, você não deixa ninguém riscar o seu desenho, sabe? Ou isso não é legal no Não pode mercado encostar, real. né? No mercado real isso não funciona, porque o seu desenho, ele não é seu desenho, ele é do projeto. A sua animação, ela é do projeto. Então, quanto mais você se desapegar, assim, das suas posses, é melhor. Seu trabalho vai fluir melhor e você vai ser E dividir, né? uma Dividir com peça os melhor. outros, né? Sim, você vai trabalhar melhor em grupo dessa forma, sabe? Você faz uma animação, entrega para outro cara. É, esse tipo de coisa acontece muito, assim. Uma pessoa não desenha tão bem mãos, por exemplo, e entrega a animação sem mãos para outra pessoa fazer a animação das mãos. Isso Uhum. acontece muito em estúdio de animação, quando as mãos não estão prontas. E isso é O cara não importante, não é sabe legal. fazer o rigging, né? O rig, não é todo mundo que sabe fazer rig, ou fazer Ou um é rig difícil. decente é muito difícil, cara. Uh, são coisas complicadas que a gente passa aí de vez em quando. Mas é isso, assim. Acho que, resumindo, em geral, é isso. É estudar o básico de anatomia, ilustração, mãos, essas coisas, princípios de animação, e montar um portfólio, ter portfólio online é importante, aprender a se comunicar formalmente por e-mail, isso é muito importante, principalmente se você está lidando com uma empresa maior, mais estruturada, você não pode mandar um e-mail de qualquer jeito, sabe? Você tem que mandar um e-mail mais formal, isso garante que a pessoa que vai tratar com você, ela sabe que você é um cara mais profissional. Isso faz toda a diferença na negociação, não basta só você saber fazer o trabalho. Isso faz muita diferença, na verdade. Mas acho que Que é isso, assim. legal. Resumo da obra. Beleza. Então, eu queria agradecer, Thiago, a tua presença, né? Então, a gente conversou. Eu falei, Thiago, vamos fazer uma live e tal. Ele já aceitou de pronta mão, assim, de, de cara, assim. Se alguém quiser perguntar a última perguntinha, aproveitem, né? É isso E aí, fica à gratidão vontade. mesmo, assim. Desde quando eu era aluno, né? Já era uma ótima pessoa, sempre foi. E agora, como professor, como profissional da área de desenho, da área de animação, da área de jogos, né? Então, é um exemplo. Então, a gente fica feliz em saber que a gente está fazendo diferença, né? Então, a nova geração de animadores, nova geração de gamers, né? O pessoal que cria essa indústria. Então, a nossa missão está sendo feita, né? Devagarzinho, um dia de cada vez, a gente É isso aí, está a longo tentando prazo. fazer o melhor. É isso De aí. pouquinho em pouquinho. Não precisa ser leve, tem que ser tartaruga, sabe? Aos pouquinhos ali Ô, vai. Thiago, eu ia te pedir para te fazer uma coisa que às vezes eu não sei se eu consigo fazer aqui por causa da live. Se puder Não. fazer um print da tela, deixa eu ver se Opa, eu vamos consigo lá. fazer. Consigo fazer aqui, ó. Tenta fazer um e eu faço um. Se não der um, outro deu. Vamos fazer um Beleza. print da tela no Agra- finalzinho. Um abraço a todo mundo, dá um sorrisão. Boa. Ó, ficou legal esse print aqui, hein? Sei que eu te mando depois. Legal. Então a gente vai indo agora para o final, gente. Vamos começar a fazer o encerramento. Tá acabando até, apareceu para mim aqui, ó, 30 segundos. 30 segundos para encerrar. Então um abraço para vocês, tudo de bom e até a Valeu, Júnior. próxima, Muito gente. obrigado pelo Valeu, convite aí. Thiago, abração. Falou. Tchau, Até tchau, mais. gente.